Portugueses. Passaram, há um mês, 60 anos sobre o início de um tempo que haveria de anteceder e determinar a data de hoje, aquela que aqui evocamos, 25 de abril de 74. Um tempo feito de vários tempos e modos, que para sempre marcou a vida de mais de 1 milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente, ou dele regressarem alguns com traços indeléveis na sua saúde. Que para sempre marcou a vida das suas famílias, dos seus lugares, das suas aldeias, das suas vilas e mesmo das suas cidades, no fundo de todo um Portugal, durante 13 anos ou um pouco mais. Que para sempre marcou a vida daqueles que, por opção de princípio, recusaram aquela partida e rumaram a outros destinos, continuando ou iniciando uma luta contra o que estava e queria permanecer. Que para sempre marcou a vida dos que, já lá vivendo, idos eles aos seus antepassados, de terras a queimar, de lá vieram, no termo desses longos anos, ou lá ficaram e estão para ficar. Que para sempre marcou a vida dos que viveram e morreram do outro lado da trincheira, para conquistarem o que alcançaram definitivamente depois do 25 de abril de 74. Que para sempre marcou a vida de famílias, de lugares, de aldeias, de vilas e mesmo de cidades, de pátrias afirmadas como Estados independentes após 13 anos, ou um pouco mais, de um tempo ainda tão vizinho de nós e todavia já tão longínquo para tantas gerações. Que não foi um tempo desprendido de outros tempos. Foi o que foi, porque as décadas que o precederam, o século que o precedeu, os 5 séculos que o precederam, criaram ou prolongaram contextos que o haveriam de definir e condicionar. E por isso é tão difícil, dir-se-ia, até impossível explicar, qualquer que seja a visão de cada qual, esses 13 anos ou um pouco mais, sem falar do Portugal dos anos 20 aos anos 70, do Portugal do final do século XIX aos anos 20, do Portugal dos vários pequenos ciclos de que se fizeram o Império Colonial e as relações coloniais nele vividas. Olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado, que as mais das vezes não nos é fácil entender, sabendo que outros, ainda, nos olharão no futuro de forma diversa dos nossos olhos de hoje. Acreditando muitos, nos quais me incluo, que há no olhar de hoje uma densidade personalista, isto é, de respeito à dignidade da pessoa humana e dos seus direitos, na condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais xenofobias, que se foi apurando e enriquecendo, representando um avanço cultural e civilizacional irreversível. Acreditando muitos, nos quais também me incluo, que o olhar de hoje não era, as mais das vezes, o olhar desses outros tempos. O que obriga a uma missão ingrata, a de julgar o passado com os olhos de hoje, sem exigir, em algumas situações, aos que viveram esse passado, que pudessem antecipar valores ou o seu entendimento para nós, agora, tidos por evidentes, intemporais e universais. Sobretudo, se não adotados nas sociedades mais avançadas de então. Se esta faina é ingrata para séculos remotos, que não se pense que ela é desprovida de dificuldades para tempos bem mais recentes. Continua a ser complexo entendermos tantos olhares do fim do século XIX, quando os impérios cortejaram a régua e esquadro o continente africano, ou do começo do século XX, quando o império monárquico passou ao império republicano. Mais óbvio é, pelo contrário, o juízo sobre o passado ainda mais recente, quando outros impérios terminaram e o Império Português retardou, por décadas, o processo descolonizador, recusando-se a ouvir conselhos da história e apenas extinguindo o indigenato nos anos 60, ou seja, uma dúzia de anos antes de 74. Este revisitar da história aconselha algumas precauções. A primeira é de não levarmos as consequências do olhar de hoje sobre os olhares de há 8, 7
6, 5, 4, 3, 2 séculos, ao ponto de passarmos de um culto acrítico, triunfalista, exclusivamente glorioso da nossa história, para uma demolição global e igualmente acrítica de toda ela, mesmo a que a vários títulos é sublinhada noutras latitudes e longitudes. Monarcas absolutos e, portanto, ditatoriais aos olhos de hoje, e foram a maioria, seriam globalmente condenados, independentemente do seu papel na fundação, na unificação territorial, na restauração, na diplomacia europeia e intercontinental. Ou monarcas e governantes no liberalismo que os houve, prospectivos, na história que fizeram ou refizeram no século XIX. Às vezes com a singularidade improvável de um príncipe regente no Brasil, filho primogênito do nosso rei, que declarou a independência dessa potência do presente e do futuro, sendo o seu primeiro imperador, e vindo a lutar pela liberdade e a morrer em Portugal, no mesmo quarto onde nascera 35 anos, 2 coroas e uma independência antes. Ou personalidades do liberalismo republicano importantes no centro ou na periferia do Império, como o Norton de Matos. Segunda precaução é a de aprendermos a olhar, em particular quanto ao passado mais imediato, com os olhos que não são os nossos, os do antigo colonizador, mas os olhos dos antigos colonizados, tentando descobrir e compreender, tanto quanto nos seja possível, como eles nos foram vendo e julgando e sofrendo, nomeadamente onde e quando as relações se tornaram mais intensas e duradouras e delas pôde haver o correspondente e impressivo testemunho. Terceira precaução, essa a mais sensível de todas, por respeitar a tempos muito, muito presentes nas nossas vidas. Aqueles de nós, portugueses, que têm menos de 50 anos, não conheceram o Império Colonial, nem nas lonjuras, nem na vivência aqui no centro. O seu juízo é naturalmente menos emocional, menos apaixonado. Admito que assim não seja, porém, em muitos jovens das sociedades que alcançaram a independência contra o Império Português e viveram depois décadas conturbadas pelos reflexos de vária natureza da anterior situação colonial. Já para os portugueses, com mais de 50 ou 55 anos, o revisitar a infância ou a juventude é mais desafiante. É uma mistura de recordações, de novos mundos descobertos, de desenraizamentos ou novos enraizamentos, de primeira desertificação do interior do continente, de migrações e muitas mais emigrações, de transformações pessoais, familiares, comunitárias, de mortes choradas, sinais na saúde e na vida, de traumas os mais diversos e em momentos diferentes, por aquilo que sonharam e se fez, por aquilo que sonharam e se desfez, pelo que sofreram e ficou, pelo que esperaram, aguentaram e sentem nunca ter tido reconhecimento bastante. Para todos eles e muitos mais, o juízo é tão complexo. Como complexa foi a mudança histórica que neste dia evocamos, na sua abertura para a descolonização, para o desenvolvimento, para a liberdade, para a democracia. Desenvolvimento, liberdade e democracia, que sabemos todos, sempre foram imperfeitos e por isso não plenos, porque nunca tendo resolvido uma pobreza estrutural de 2 milhões de portugueses e desigualdades pessoais e territoriais e desinstitucionalizações, que aqui referi em 2016 e 2018, que a pandemia veio revelar e acentuar. Mas foi complexa essa mudança histórica em 74. Fruto da resistência de muitas e muitos durante meio século, com os seus seguidores políticos sentados neste hemiciclo. Ela ganhou o seu tempo e o seu modo decisivos no gesto essencial dos capitães de Abril, aqui qualificadamente representados pela Associação 25 de Abril, e que saúdo reconhecido em nome de todos os portugueses.
Esses capitães de Abril não vieram de outras galáxias, nem de outras nações, nem surgiram no ápice naquela madrugada para fazerem história. Transportavam consigo já a sua história, as suas comissões em África, 1, 2, 3, alguns 4, anos seguidos nas nossas Forças Armadas, tendo de optar todos os dias entre cumprir ou questionar, entre acreditar num futuro querido o que outros definiam ou não acreditar, entre aceitar ou a partir de certo instante romper. Tudo em situações em que a linha que separa o viver do morrer é muito ténue. Apesar dos princípios, das regras, dos ditames escritos por políticos e juristas em gabinetes, que não são os cenários em que a coragem se soma à sobrevivência e à solidariedade da camaradagem. Pois foram estes homens, eles mesmos, não outros, os heróis naquela madrugada do 25 de Abril. Como haviam sido eles, e muitos, muitos mais, os combatentes, ano após ano, nas longínquas fronteiras do Império. Como foram eles quem acabou por aceitar, para símbolos públicos face visível da mudança, oficiais mais antigos, encimados pelos que haveriam de ser os 2 primeiros presidentes da República na transição para a democracia, que não tinham sido militares de alcatifa, tinham sido grandes chefes militares no terreno e nele responsáveis por anos de combate, de coordenação com serviços de informação e de atuação anti-guerrilha, de proximidade das populações. Foi assim aquele dia 25 de Abril. Antes de suscitar o processo popular revolucionário que o seguiu e apoiou. Antes de ser hoje património nacional, em que o seu único soberano é o povo português. Foi, no seu eclodir, resultado de décadas de resistência. E depois, crucialmente, grito de revolta de militares que tinham dado anos das suas vidas à pátria no campo de luta e que sentiam estar a combater sem futuro político visível ou viável. Presididos, eles e todos nós, por 2 chefes militares, um após outro, que tinham conhecido intensa e prolongadamente o que é a guerra de guerrilha em missões militares e cargos político-militares os mais relevantes. Eis por que razão é tão justo galardoar os militares de Abril, tendo merecido já uma homenagem muito especial aquele de entre eles que, depois de ter estado no terreno, veio a ser peça-chave na mudança de regime e primeiro Presidente da República eleito da democracia portuguesa e que sempre recusou o marechalato que merecia e merece, o Presidente António Ramalhianos. Eis também porque é tão difícil o juízo sobre uma história tão recente, salvo naquilo que é de mais óbvio consenso. O consenso naquilo em que o Império não entendeu o tempo que o condenara. A ditadura não podia entender o tempo que a tinha condenado, de forma irrefragável e ainda mais evidente a partir de 58 e da saga de Humberto Delgado. E a relação colonial não conseguir entender a raiz da inevitabilidade da sua inconsequência. Estas reflexões são atuais porque nada como o 25 de Abril para repensar o nosso passado quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente. E ainda porque a cada passo pode ressurgir a tentação de converter esse repensar do passado em argumento de mera movimentação tática ou estratégica. Num tempo que ainda é e será de crise na vida e na saúde e de crise económica e social, encaremos com lúcida serenidade o que pode agitar o confronto político conjuntural, mas não corresponde ao que é prioritário para os portugueses. E além de não ser prioritário nestes dias de crises, é duvidoso que o seja alguma vez. É prioritário estudar o passado
e nele dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mau. É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem autojustificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas. E no caso do passado mais recente, assumir a justiça largamente por fazer ao mais de 1 milhão de portugueses que serviram pelas armas o que entendiam ou lhes faziam entender constituir o interesse nacional. Aos outros milhões que cá ou lá viveram a mesma odisseia, aos milhões que lá e cá a viveram do outro lado da história, combatendo o Império Colonial Português, batendo-se pelas suas causas nacionais, ou a viveram do mesmo lado, mas ficaram esquecidos, abandonados por quem regressou e condenados por quem nunca lhes perdoou o terem alinhado com o oponente. Aos muitos, e eram quase 1 milhão, que chegaram rigorosamente sem nada, depois de terem projetado uma vida que era ou se tornou impossível. Aos muitos, e eram milhões, que sofreram nas suas novas pátrias conflitos internos herdados da colonização ou dos termos da descolonização. Até por respeito para com todas estas e todos estes, que se faça história da história, que se retire lições de uma e de outra, sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos própria da democracia, mas que se não transforme o que liberta e toda a revisitação o mais serena possível liberta ou deve libertar, em mera prisão de sentimentos, úteis para campanhas de certos instantes, mas não úteis para a compreensão do passado, a pensar no presente e no futuro. O 25 de Abril foi feito para libertar, sem esquecer nem esconder, mas para libertar. E os que o fizeram souberam superar muitas das suas divisões durante a Revolução e depois dela, a pensar na unidade essencial da mesma pátria. Tomando os termos simplificadores desses tempos, sensibilidades diferentes no movimento das Forças Armadas se chocaram então, não deixaram de entender depois que a unidade essencial de uma ruptura, depois feita a Revolução, ela própria, composta de várias revoluções, tudo mais sobrepuja. Nações irmãs na língua têm sabido encontrar-se connosco e nós com elas, e têm sabido julgar um percurso comum, olhando para o futuro, ultrapassando séculos de dominação política, económica, social, cultural e humana. Que os anos que faltam até ao meio século do 25 de Abril sirvam a todos nós para trilharmos um tal caminho, como a maioria dos portugueses o tem feito nas décadas envolvidas, fazendo de cada dia um passo mais no assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos. E bem assim, no construir hoje coesões e inclusões e no combater hoje intolerâncias pessoais ou sociais. Quem vos apela a isso mesmo é o filho de um governante na ditadura e no império que viveu na que apelida de sua segunda pátria o ocaso tardio e inexorável desse império e viveu depois, como constituinte, o arranque do novo tempo democrático. Charneira como milhões de portugueses entre duas histórias da mesma história e nem por exercer a função que exerce, ouvida ou apaga a história que testemunhou, como nem por ter testemunhado essa história deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia. Democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege. Que o 25 de Abril viva sempre, como gesto libertador e refundador da história. Que saibamos fazer dessa nossa história lição de presente e futuro, sem alibis nem omissões, mas sem apoucamentos injustificados, querendo muito mais e muito melhor. Não há, nunca houve, um Portugal perfeito. Como não há, nunca houve, um Portugal condenado. Houve,
há e haverá sempre um só Portugal. Um Portugal que amamos e de que nos orgulhamos, para além dos seus claros e escuros. Também porque é nosso, porque nós somos esse Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!